A paz do Senhor a todos. Irmãos, nós vamos dar início à reunião de oração desta noite. Eu agradeço muito a presença de todos e também, se alguém nos visita, eu declaro que estamos felizes com a sua presença entre nós. E também cumprimentamos aos internautas, pedindo a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus e a Virgem Maria, que abençoe grandemente a todos nós. Eu peço aos irmãos para ficarem em pé. Nós vamos iniciar cantando o corinho número 1 do nosso inário, Igreja Forte. De mãos erguidas, cabeças curvadas e olhos fechados, vamos orar. Santíssimo Deus, poderoso Pai celestial, muito te adoramos, ó Pai bendito, nesta oportunidade também de podermos receber mais da tua bênção, da tua graça e da tua unção. Sabemos, ó Pai bendito, que nesta reunião de oração, o teu próprio Espírito se aproxima para alimentar o teu povo, alimentar a tua igreja, abençoar os membros, os frequentadores e todos que acompanham esta reunião com devoção, amor e fé. E a Santa Vó Rosa sempre nos ensinava que esta reunião de oração é muito própria para unir mais o nosso povo, na mesma fé, no mesmo espírito, numa só doutrina, numa só alma, no mesmo empenho de obedecer e servir o reino do céu. Também, ó Pai bendito, a Santa Vó Rosa e o Irmão Aldo muito nos ensinaram que esta reunião de oração é muito própria também para o Senhor preparar novos obreiros, porque o Espírito Santo do nosso Deus, que é o teu próprio Espírito, unge aqueles que participam com muita fé desta reunião e principalmente ao orar, pedem sabedoria, entendimento, força, fé e coragem para ter muito amor e servir esta igreja com sinceridade e humildade. Portanto, ó Deus bendito, é grande a nossa alegria de podermos participar na sede da tua igreja, mais esta reunião de oração. Pedimos a tua graça, a tua unção, a tua bênção, que também seja estendida aos ouvintes da hora milagrosa e a todos que buscam esta igreja com fé, amor e sinceridade. Ó Deus bendito, recebe o nosso louvor e que o teu divino Espírito possa nos unir ainda mais neste santo caminho para sermos muito úteis ao Santo Irmão Aldo nesta obra bendita e profética da tua igreja na terra. Recebe, ó Pai bendito, todo o nosso amor, adoração, louvor e agradecimento. E glorificamos o teu divino Espírito Santo, a Jesus nosso Senhor, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o nosso Consolador,
e ao Santíssimo Primaz, nosso profeta bendito e supremo pastor, nosso querido irmão Aldo. Amém.
passo a ler aos irmãos o apelo das ofertas. O nobre sentimento de gratidão. Estimados irmãos e irmãs, quantas bênçãos a Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, tem concedido a cada um dos irmãos. É possível, porventura, enumerar todas essas bênçãos? Não é possível, pois grandes bênçãos o povo apostólico tem recebido da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo nesta Santa Igreja Apostólica. Portanto, demonstrem o seu reconhecimento e a sua gratidão por todas as graças e bênçãos recebidas, amando cada dia mais a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e a sua igreja. Assim como a Santa Vó Rosa e nosso Santo Primaz, tudo fizeram e continuarão fazendo pelos seus sinceros filhos apostólicos. Lembre-se da sua igreja e separe o que de melhor puderem ofertar. Sempre fomos ensinados que a contribuição é um dever do Filho de Deus, que mede o seu amor e sua dedicação pelo esforço e reconhecimento em colaborar com a obra de Deus na terra. Estimados irmãos, sejam unidos e nos ajudem na manutenção e na busca da grandeza e do progresso material da nossa obra, porque da parte de Deus, nossa igreja é farta e ricamente abençoada, pois espiritual e moralmente falando, nada nos falta. No entanto, é necessário que possamos, como Igreja do Consolador e do Santo Irmão Aldo, contar de maneira constante e efetiva com o apoio financeiro dos apostólicos, a fim de que tenhamos os meios necessários para prosseguirmos com o nosso trabalho e para cumprirmos a missão que recebemos de nosso Deus e Pai Celestial. Rogamos a estes santos de Deus que iluminem os vossos corações para que compreendam o valor da nossa Igreja Apostólica, para a sua vida, para a sua família, para o seu lar e para a sua salvação. Desejamos a todos os nossos irmãos e irmãs muitas felicidades e sejam cobertos de bênçãos preciosas de Deus nosso Pai, de Jesus nosso bendito Salvador, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e tenham muita paz, gozo e alegria em seus corações. Realmente, irmãos, a nossa igreja merece tudo de nós. É aqui, irmãos, que encontramos todo o lenitivo para a nossa alma, principalmente nos dias tão difíceis que toda a humanidade atravessa. Mas neste santo caminho, irmãos, não nos falta coragem, não nos falta paz, não nos falta consolo, e temos sempre uma grande esperança de dias melhores e de um futuro mais promissor, inclusive para toda a humanidade, porque é o tempo da regeneração, em que nossa igreja recebeu uma missão de Deus, diretamente do seu Divino Espírito, de cumprir com uma responsabilidade muito grande, de provar ao mundo o amor de Deus, de dar provas ao mundo o amor de Jesus,
O amor do Espírito Santo em favor dos humildes, em favor dos inocentes, em favor dos bons, dos sinceros de coração. E principalmente também o amor da Santa Vó Rosa, que desde menina sempre amou muito o próximo e sempre muito caridosa, lutou em favor dos oprimidos, em favor das pessoas carentes. Ela sempre defendeu os pobres, os inocentes, as pessoas de um bom coração. E ela sempre defendeu a obra desta igreja, porque ela sabia que ia chegar os dias em que a nossa palavra iria alcançar grandes multidões de todas as nações da terra. Então devemos provar a todos o amor que essa santa sempre teve por todos, e principalmente agora junto ao irmão Aldo, o amor que ela tem, irmãos, querendo salvar, querendo curar, querendo libertar dos vícios, querendo unir os casais, querendo dar paz, consolo, prosperidade a todos que nos derem ouvidos. Mas para eles fazerem tudo isso, irmãos, é necessário muito dinheiro. E nós temos este dever de lutar junto a eles em favor desta obra, para que nada falte e possamos cumprir com os nossos objetivos de proporcionar, irmãos, a salvação a toda a humanidade. Esta igreja é a grande esperança, como a Arca de Noé no passado, porque o povo estava totalmente longe de Deus. Mas Deus mais uma vez provou seu amor, que Ele daria uma nova oportunidade, ao menos, de salvação dos humildes. E foi aquela Arca de Noé que proporcionou, principalmente aos sinceros, a libertação, porque todo o povo daquela época sucumbiu, porque não quiseram ouvir a voz daquele profeta, Noé. E nos dias atuais, esta igreja também cumpre essa missão, de anunciar ao mundo que Deus não esqueceu da humanidade. Ele continua amando a raça que Ele criou. Ele, Jesus, o Espírito Santo, a Virgem Maria, prepararam 2 santos gloriosos nesta igreja, para ajudá-los a alcançar as grandes multidões. E é lógico, também para separar os bons, porque sabemos, irmãos, que o Consolador veio para convencer a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Mas não serão todos que irão se converter. Mesmo sabendo que aqui está a verdade, mesmo tendo provas que a Santa Vó Rosa é uma santa verdadeira, mesmo sendo prova que o nosso irmão Aldo herdou um galardão glorioso no céu, e está lado a lado com a obra apostólica, para proporcionar aos humildes uma grande oportunidade de redenção. Mas sabemos, irmãos, que grande parte da humanidade, mesmo convencida desta verdade, não irão se converter. Somente os bons, os humildes, os sinceros, os inocentes, aqueles que desejam de coração o reino do céu. No passado só se salvou a família de Noé, porque ninguém quis nada com Deus, preferiram o pecado e então sucumbiram, mas tiveram a oportunidade. Deus deu a oportunidade a todos, mas preferiram a condenação. E nos dias atuais não é diferente. A nossa igreja, há mais de 60 anos, anuncia ao mundo que Jesus voltou, que realmente esta igreja pertence aos céus e tem poder para proporcionar libertação, salvação, santificação, saúde e prosperidade aos seus adeptos. Mas vejam, irmãos, a minoria se converte.
Porque Deus não quer multidão, Ele quer qualidade. Ele quer pessoas boas, que Ele possa prepará-los para um dia levá-los ao céu. E pessoas corajosas, humildes, dispostas até o sacrifício, para ajudá-lo a levar avante esta obra, até que um dia ele possa arrebatar os fiéis para a sua eternidade. Porque ele sabe mais do que ninguém que grande parte da humanidade, irmãos, prefere o pecado. Mesmo que tenha que sofrer, ama os vícios, ama a corrupção do mundo e não quer de modo nenhum se humilhar perante nosso Deus. E nós vemos até na igreja alguns que recebem grandes benefícios, mas ainda não se esforçam para pôr em prática tudo o que o nosso Deus nos ensinou, para podermos pertencer a Ele e um dia entrarmos de posse do nosso galardão no céu. Se mesmo em nosso meio há alguns assim recalcitrantes, os irmãos calculem no meio da humanidade, do jeito que estão, sem Deus, sofrendo amarguras, sofrendo vícios terríveis, amarrados, escravizados pelo mal. Mas nem assim se convertem. É só a minoria. Mas essa minoria, irmãos, nós não podemos perder. Porque se o poder das trevas puder destruir a todos, é o que ele quer. E as trevas lutam dia e noite para poder amarrar, escravizar e prender com eles no reino do mal as grandes multidões. E nós não podemos ficar atrás. Precisamos lutar com nossos esforços, com nossa obediência, com a nossa coragem, com nosso ânimo, com nossa fé e com nossas contribuições, para que possamos então alcançar ao menos os bons, os humildes, os inocentes, os sinceros, porque destes pertence o reino do céu. Jesus sempre disse: o reino do céu é dos humildes de coração. Então vamos ajudar, irmãos, o nosso Deus, a Santa Vó Rosa, o nosso irmão Aldo. Ninguém se prenda às riquezas da terra, porque são passageiras. Mas façam o seu esforço. E mesmo a juventude, ajudem o irmão Aldo. O irmão Aldo ajuda tanto vocês, os ama com muita alegria, tem satisfação em tê-los nesta igreja e luta dia e noite para proporcionar aos nossos jovens condições necessárias e suficientes para que fiquem conosco, mas fiquem alegres, contentes, de boa vontade neste santo caminho. Então ajudem também no que puderem, com o seu trabalho, com a sua presença, com o seu esforço e com suas ofertas. Porque com isso também estarão demonstrando que amam o irmão Aldo e retribuem a ele tudo que ele faz por nós. Então eu lhes deixo, irmãos, este apelo conforme está neste boletim nobre, sentimento de gratidão. É um dever do apostólico ser muito grato ao reino do céu e ajudar o nosso Deus e todos os seus santos a proporcionar salvação àqueles que estão em busca de um verdadeiro caminho. Todos de cabeças curvadas, nós vamos orar. Santíssimo Deus, consagramos ao Senhor, ó Pai, o esforço de todo o teu povo, que com alegria e amor quer ofertar para ajudar o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa a dar salvação a muita gente que está no mundo sofrendo, mas não se conforma com o pecado e deseja conhecer o verdadeiro caminho. Ó Deus, aceita no céu o esforço deste teu povo. E peço também que o Senhor unge a oferta, porque é a unção do teu Espírito que proporciona a nós a nossa vitória. E uma oferta ungida e consagrada, eu posso dizer que tem o dobro do valor, porque tem a tua graça, o teu amparo e a tua direção para que a nossa vitória seja completa. Recebe, ó Pai, todo o nosso louvor, glorificação,
gratidão e adoração juntamente com as ofertas desta reunião. Amém. Eu queria, neste momento, poder beijar as santas mãos da Santa Avó e Mãe querida, mas ela mesma me ensinou a crer que ela está presente a cada instante da minha vida. Quisera tuas mãos poder beijar, pudera teu santo rosto contemplar. Gostaria de ouvir a tua voz de amor, pudera te ver agora, ó Consolador. Eu sinto tua presença em minha vida, em toda hora, em todo tempo, em todo o meu ser. Todos os dias me ensinas regras da vida. Me consolas e me ajudas a vencer. Quisera tuas mãos poder beijar, pudera teu santo rosto contemplar.
avó com gran fervor. Vou conhecer Virgem Maria e o meu Jesus, todos os santos e meu Deus, ó Criador. Agora esta lembrança em mim calou. Nesta hora, esta esperança em mim se confirmou. Que lá no céu, quando um dia eu chegar às tuas mãos, ó vó, eu poderei beijar as tuas mãos, beijar.
Nós temos em nosso boletim, irmãos, uma mensagem muito linda e eu passo a ler a todos. Características do Espírito Santo. Explicando quem é verdadeiramente o Espírito Santo e sua maneira de se manifestar nos céus e na terra, no meio do seu povo, veremos a seguir algumas das suas principais características, pois estas características devem estar também na vida do Filho de Deus que desejar possuir as suas virtudes. O Espírito de vida. Falando Jesus a respeito do poder do Espírito Santo, afirmou o seguinte, e São João registrou suas palavras. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Ao afirmar que aquele que nele cresce seria uma fonte de vida, referia-se Jesus à vida do Espírito Santo, que passaria a estar com os fiéis por meio de seus representantes, tornando-se assim neles e por eles uma fonte de vida. Jesus fez esta promessa gloriosa porque, por experiência própria, conhecia o poder vivificador do Espírito Santo de seu Pai. É ele o Espírito de vida, qualidade transmitida ao homem na criação, pois deu-lhe vida. Entretanto, tendo a humanidade se afastado dele, Jesus, e se entregado novamente ao domínio do pecado, esta fonte de vida foi se extinguindo. Todavia, nestes tempos presentes, com a manifestação nesta Igreja Apostólica do Consolador e do Supremo Pastor deste rebanho, prometidos por Jesus, surgiu novamente a fonte da água da vida. E todos os que dela têm bebido, saciando a sede de seu espírito, pela fé nesta doutrina, têm encontrado a verdadeira vida, gozo e paz. Ao contrário disto, o espírito das trevas é a morte, enquanto que o Espírito de Deus é a fonte da vida por excelência e por intermédio de seus representantes dá vida a todos os que a ele pertencem, vivificando seus espíritos, purificando-os do pecado, transformando suas vidas, proporcionando-lhes vida eterna para o espírito e até mesmo curando a muitos de enfermidades que os oprimem. Mediante a fé e santidade. O espírito das trevas, porém, constitui o império da morte, matando o espírito dos que se tornam ímpios e infligindo-lhes muito sofrimento e até a destruição do corpo. Por esse motivo foi que Jesus afirmou: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Aquele que crê, aceita e faz prática desta doutrina e disciplina, e recebe a vida perfeita, porque se torna purificado de todos os pecados. Recebe a unção de uma nova vida, proporcionada pelo Espírito Santo. A vida que vem do Espírito de Deus é perfeita, tanto para o corpo físico, como para a vida espiritual daquele que crê, o qual é merecedor, pela sua fidelidade e obediência, da graça de Jesus, do Consolador e do Santo Primaz,
prometidos por nosso Senhor. Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo podem restaurar a saúde do corpo, proporcionando ao verdadeiro Filho de Deus saúde e uma vida dilatada sobre a terra. Estes santos proporcionam àqueles que creem o poder de vencerem o pecado e as tentações, dando-lhes assim a possibilidade de permanecerem no estado de consagração e santificação. Isto equivale a dizer que eles dão vida ao espírito dos que pertencem ao reino dos céus, dando-lhes a oportunidade de viverem eternamente, visto que a verdadeira personalidade do homem não é o seu corpo, mas sim o seu espírito. Por esse caminho de fé e obediência a esta doutrina e disciplina da Igreja Apostólica, inspirada pelo Consolador e pelo Santo Primaz, pode a criatura receber a unção do Espírito da vida, passando a viver no reino dos céus espiritualmente, desde a vida presente e para toda a eternidade, como um filho de Deus. Este é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. E foi o caminho de fé que proporcionou aos santos apóstolos, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, bem como a muitos filhos de Deus piedosos, a glória de incorporarem o reino celestial para todo sempre, como criaturas incorruptíveis de grande poder e glória. O Espírito libertador. Deus, o Pai, quando criou a raça humana, não o fez com o objetivo de possuir um exército de escravos de sua soberana vontade, mas sim de criaturas livres, porém obedientes e santas, por intermédio das quais sua glória pudesse ser manifestada. Por esse mesmo motivo, Deus não obrigou o homem a ser-lhe fiel e obediente, uma vez que desejava que a obediência fosse fruto do seu amor e de sua fidelidade. Entretanto, avisou-o muito bem a respeito das graves consequências que surgiriam caso desobedecesse. Assim foi, porque a liberdade é inerente à pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao contrário disto, o espírito das trevas é o reino da escravidão, enquanto que o exército de Deus se constitui de pessoas que voluntariamente, por um ato de fé e amor, a ele se entregam. Se entregam a Jesus, ao Consolador e ao Santo Primaz, e lhes obedecem. O exército das trevas se constitui por criaturas que são por ele dominadas e escravizadas por causa do pecado, ficando sem liberdade, visto viverem dominadas pelas más obras e sofrimentos. São Paulo, escrevendo a respeito deste assunto, ensina dizendo: o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É, pois, o Espírito Santo o Espírito da liberdade. Ensinamos, de acordo com a doutrina apostólica, que o Espírito de Deus é realmente o Espírito libertador. Porém, não é espírito de desobediência, fanatismo ou confusão. E ele não opera em pessoas desobedientes e pecadoras. Quando o apóstolo ensina que onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, está ele se referindo à liberdade espiritual, proporcionada pelo Espírito de Deus,
aos que, crendo em Jesus e nos tempos atuais, aceitando o Consolador e o Santo Primaz, vivem o Evangelho do Reino dos Céus. Eram escravos dos vícios, pecados e vaidades, mas estes santos lhes deram forças para vencer e se tornaram livres. Sendo o Espírito do Pai o Espírito da liberdade, pôde fazer da criatura que era escrava do pecado uma nova pessoa, santificada e livre, porque todo o seu poder santificador nela se manifesta. Nos dias atuais, este poder libertador do Espírito Santo tem se manifestado de maneira extraordinária, através da obra realizada pela Santa Vó Rosa como Espírito Consolador e pelo Santo Irmão Aldo, de tal maneira que milhares de pessoas que creem e confiam gozam da verdadeira liberdade, prometida por Jesus ao seu povo, quando disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Espírito revelador. O Divino Mestre Jesus, quando avisou seus apóstolos a respeito da hipocrisia dos religiosos do seu tempo, bem como das perseguições que estes moveriam contra os que nele crescem, fez aos mesmos a seguinte promessa: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Constituem essas palavras do Divino Mestre importante promessa a respeito do seu poder de revelar o oculto e escondido, quando isso se faz necessário para o bem de sua obra e para o progresso de sua igreja. São Paulo, ensinando também a respeito da operação maravilhosa do Espírito Santo como revelador, haja vista ser o perfeito conhecedor de todos os mistérios, afirma: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O poder revelador é, portanto, uma das qualidades do Espírito Santo, para revelar a verdade a respeito da fé perfeita, para explicar os mistérios divinos, para determinar a sua vontade a respeito de sua igreja como um caminho de fé e esperança, para a preservação de sua obra na terra, bem como para a defesa daqueles que com inteira consagração e santidade o servem em seu ministério. O poder divino de revelação somente é manifestado através da criatura que já tem alcançado o seu estado perfeito de santificação, estando em completa consagração a Deus, a fim de que o Espírito Santo possa usar seus sentidos e seu próprio espírito. Porém, é só para pessoas que nascem predestinadas para serem profetas, como a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Portanto, todos aqueles que dizem possuir esse poder de evidência ou revelação, mas que ainda estão em pecado, tendo vícios, falando mentiras, falando coisas profanas e maliciosas, praticando injustiças, estando com seu espírito cheio de ódio, de inveja, de orgulho e vaidade, não são verdadeiros, mas falsos. O poder espiritual que neles opera não é de Deus, mas de um espírito das trevas, ou de uma simulação de sua própria mente.
Entretanto, como ensinamos em nossa igreja, tendo os homens se afastado de Deus, perderam o direito à graça de Cristo e do Espírito Santo, o que deu motivo a tantas imitações falsas do poder revelador do Espírito Santo, o que infelizmente causou tantos prejuízos espirituais à humanidade. Sabendo Jesus que subindo para o seu Pai, somente seria possível guardar o seu povo do poder enganador, através de um outro santo semelhante a ele, prometeu o outro Consolador. Restaurando sua verdadeira igreja, a fez através desse dom de revelação dado à Santa Vó Rosa, a escolhida para ser o Consolador. Através deste dom que lhe deu, organizou ele esta igreja, revelou as partes mais necessárias da doutrina e ensinou a verdadeira disciplina, na qual devem viver os filhos de Deus. Tudo isto ele o fez, usando o espírito dela, da Santa Vó Rosa, e também o seu corpo, enquanto este ainda vivia na terra, e o fez por 16 anos. Sabendo ela que deveria passar a exercer seu ministério em espírito, antes de partir para o Pai, a fim de receber o galardão de Espírito Consolador, preparou o seu sucessor, nosso santo irmão Aldo, dando-lhe igualmente a unção do Espírito Santo. E imediatamente após o falecimento de seu corpo, continuou o seu ministério, agora como Espírito Consolador. Nesta Igreja Apostólica, o Espírito Santo exerceu o seu poder revelador, de maneira perfeita e extraordinária, através do dom da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, nós vemos nesses praticamente 3 capítulos quanto Deus é sábio e também como Ele age em favor dos bons, dos humildes e dos sinceros. Os irmãos vejam, espírito de vida é o Espírito Santo, é inerente dele, a vida. E no momento que uma pessoa se converte com sinceridade a esta fé apostólica, que passa a crer na Santa Vó Rosa como Consolador e passa a crer no irmão Aldo como o último profeta de Deus. Então, logicamente, ela se arrepende dos pecados. Por quê, irmãos? É só por causa dela, do poder dela, da fé dela? Não. Se não fosse a unção divina da vida de Deus, nenhum de nós teria se convertido. Porque sozinho a gente não consegue. E por que não consegue? Porque o espírito das trevas domina o pecador. Escraviza no pecado. Ilude com falsos divertimentos. E também com vícios. Escraviza, prende a pessoa nas trevas e ela não consegue se libertar. Nem mesmo do vício do roubo. Isso muitas vezes o irmão Aldo nos ensinou. E ele dizia, uma pessoa que costuma roubar, vicia. E ela não dorme se naquele dia não roubou nada de ninguém. E ela sozinha, por mais que queira, não consegue se livrar. Porque o vício do roubo é o que está mais ligado ao poder das trevas. Porque quem foi o primeiro ladrão? Foi Lucibel. Ele invejou a Deus quando chegou na terra e quis roubar a raça humana de Deus. E acabou roubando. Por quê? Porque Adão e Eva deram-lhe ouvido e pecaram. Então ele é o primeiro ladrão. E se uma pessoa se vicia no roubo, ela só consegue deixar
totalmente se converter à nossa fé. Mas é ela sozinha que consegue se converter? Não. É a misericórdia do Espírito Santo que vai ao seu encontro. Vejam por que, irmãos, nós gastamos tanto dinheiro com a hora milagrosa, que entra em todos os lares e atualmente através da internet em todas as nações. Porque uma pessoa sedenta da graça de Deus, que não consegue largar do pecado, não consegue largar de fumar, não consegue largar de beber bebida alcoólica, se vicia nas drogas, e se começa a roubar é pior ainda. Ela não tem forças para se desprender da escravidão do pecado. Mas se ela ouvir o programa, A Hora Milagrosa, a nossa palavra é humilde, nós não gritamos, nós também não fazemos promessas, mas simplesmente explicamos a doutrina, com humildade, com clareza e com sinceridade de coração. Então uma criatura que quer o bem, ela percebe que ali não tem engano, que aquilo é verdadeiro, que nós não somos exploradores e que não abusamos dos nossos ouvintes e nem dos nossos adeptos. Ela percebe aí é diferente. Então ela começa a ouvir, a seguir com piedade, vai crendo, vai confiando. E o que acontece, irmãos? O Espírito de vida de Deus vai de encontro com essa pessoa. Pelos méritos de quem? Da Santa Vó Rosa como consolador e do profeta irmão Aldo como santo primaz, supremo pastor e o último profeta. Então, pelos méritos deles, o Espírito Santo age em favor desta igreja e em favor das nossas atividades e em favor do nosso ministério. E o próprio Espírito Santo vai em busca dos bons, dos inocentes, daqueles que estão em busca de um verdadeiro caminho com sinceridade. E sem a pessoa perceber, o poder de Deus vai trazendo ela para o nosso meio. E muitas vezes liga o rádio para ouvir uma música sem saber que é Deus que ajudou a ligar na hora do programa. E acaba ouvindo com fé e é o Espírito de vida. O Espírito de Deus que vai de encontro aos bons e os domina. E muda o pensamento. E dá fé, dá força, dá coragem, dá entendimento. E a pessoa então bebe uma água viva que sustenta, que alimenta e ela ganha coragem para fazer a parte dela. Porque também ela precisa querer deixar do pecado. Deus não obriga, ela precisa querer. Mas se ela quer, então as duas forças se encontram e se combinam. E o poder de Deus dá a conversão para a pessoa. Ajuda a pessoa a se arrepender, ajuda a pessoa a pedir perdão e ajuda a pessoa a merecer o perdão divino. E é quando renasce um novo filho de Deus nesta terra. Por um milagre inteiramente excepcional do Espírito Santo do nosso Pai. Vejam como funciona, como age o Espírito de Deus. Mas não pode agir em favor de todos. Porque muitas vezes uma pessoa só quer a cura. Outros só procuram a nossa igreja porque precisa de um emprego. Ou com medo de uma doença. Mas não é humilde, não quer os céus, não quer se submeter à nossa disciplina. O irmão Aldo muitas vezes disse isso para nós. Eles não diziam, eu poderia curar dezenas de pessoas numa só vez. Mas eu sondo os corações. E eu prefiro ganhar a alma e salvar o espírito. Muitas vezes, se eu for fazer um cadeirante andar, ele vai sair e vai pular carnaval. E não vai querer o reino do céu e muito menos a nossa igreja. Então o pecado dele vai ser duplo. Porque veio, recebeu o milagre, virou as costas e foi
de novo ao domínio do mal. Então, muitas vezes eu prefiro segurar a pessoa na cadeira de roda. Eu vou dando fé, vou dando ânimo, vou dando consolo, vou dando coragem, e a pessoa vai se humilhando, vai se arrependendo, vai se santificando, porque esta igreja tem a unção do Espírito de Deus, através dos méritos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E é quando muitas vezes, ao falecer o corpo, a alma é salva e entra no céu perfeita. Se aqui ela não andava, ou se faltava uma perna, ou se faltava um braço, ou se não enxergava, ela entra no céu perfeita, linda, santa, como Deus a criou, sem nenhum defeito e sem nenhum sofrimento, para viver eternamente na glória de Deus. Então, muitas vezes eles preferem não curar totalmente para salvar a alma. Porque o que vale para Deus, irmãos, é o espírito, mas um espírito nobre, um espírito humilde, uma pessoa sincera, que busca a Deus na sinceridade da sua alma para querer realmente o reino do céu. Então, esses renascem para a nova vida. E é interessante, irmãos, que o Espírito Santo dá o batismo ao novo convertido. Ele batiza, nós dizemos o batismo do Espírito Santo. Por que ele batiza, irmãos? Justamente porque aquela pessoa passa a pertencer a Deus. É o novo filho de Deus. A unção é como um selo que separa aquela pessoa do mundo, e Deus, ao olhar, vê: aquele é meu filho. Os anjos conhecem quem é convertido e merece, então, a proteção dos anjos. É interessante, a gente sempre fala que um apostólico fiel, ele é a luz do mundo, conforme Jesus disse, e é verdade. Uma vez o irmão Aldo nos explicou isso. E ele nos disse: os anjos dos céus, ao olhar para a terra, eles veem todos aqueles que pertencem a Deus, porque tem luz. E ele deu exemplo: vocês olham para o céu numa noite, onde não tem nuvem, principalmente onde não tem muita lâmpada acesa. Então vocês olham para a imensidão do céu, a gente vê miríades de estrelas. Pequenas, grandes, mais brilhantes, menos brilhantes. Entenderam? E o irmão Aldo nos disse: os anjos, quando olham para a terra, o apostólico brilha igual uma estrela. Porque tem luz. E eles sabem quem pertencem a Deus. Porque tem vida na alma. Quem é de Deus, irmãos, tem vida. No espírito, na alma. É por isso também que recebe os milagres. Porque o corpo é beneficiado pela virtude do espírito. Mas outra coisa que eu acho muito importante é a alegria que a pessoa sente em obedecer à disciplina. Se a pessoa é totalmente convertida, ela tem prazer, irmãos, em obedecer a Deus. Ela faz questão de ser fiel. E se por algum motivo ela erra, assim que o Espírito Santo toca no espírito dela e mostra que ela pecou, ela se arrepende no mesmo instante, num arrependimento muito profundo, e até chora e pede perdão. Porque ela tem prazer no bem. Eu me lembro, eu viajei muito. Eu fui 3 anos de itinerante, viajei o Brasil inteiro. Em muitas congregações do interior, quando a gente abria, que não tinha, ali tinha um grupinho ouvinte do programa, e às vezes escreviam pedindo reunião, então a gente ia. E fazia a primeira, a segunda reunião numa sala, numa reunião domiciliar. Irmãos, as pessoas chegavam perto da gente e diziam: pastor, vê se a minha saia está em ordem, olha aí. Porque eu ouço no programa que precisa ser cumprida. Mas eu quero obedecer a Santa Vó Rosa. Eu quero obedecer o Santo Irmão Aldo. Eles me curaram. Eles me abençoaram. Eles me deram emprego.
A minha plantação não ia. A minha lavoura não produzia. Tinha tanta peste, tanta praga, tanta luta. Depois que eu ouço a hora milagrosa e uso água ungida, tudo vai bem na minha vida. Mas eu quero obedecer a Santa Vó Rosa. Eu não quero voltar ao sofrimento. Eu quero caminhar para o céu. Vê para mim se a minha roupa está em ordem, pastor. Se não tiver, o senhor me avisa. Vejam, irmãos, o que é uma pessoa convertida. Ela tem prazer no bem, porque tem vida na alma. Tem consolo no espírito. Tem a vida de Deus no coração. E com isso ela ganha entendimento, ela ganha sabedoria e ela ganha força para marchar. Muitas vezes a família critica, muitas vezes um debocha, muitas vezes um vizinho não compreende, era seu amigo no pecado e agora não entende porque não peca mais. Mas o apostólico, a apostólica convertida, batizada com o Espírito Santo, ela não briga, ela não ofende, ela não é fanática, ela não magoa ninguém, mas ela tem coragem suficiente de dizer não ao pecado e de permanecer em santificação. Esse é poder do Espírito de Deus que está nesta igreja, que está com este povo, mas não é, irmãos, propriamente por mérito nosso. Quem mereceu tudo isso para nós foi Jesus, com o seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição. Foi Maria Santíssima, que sempre batalhou em busca dos humildes em todas as nações da terra, realizando grandes sinais, milagres e prodígios para provar que Jesus é vivo, poderoso e verdadeiro. E é a Santa Vó Rosa, irmãos, que conquistou tudo isso para nós, com o seu ministério, com os seus trabalhos, com o seu sacrifício. Porque nós que a conhecemos nos lembramos, foram 16 anos de luta, de sacrifício e de lágrimas. Mas ela venceu porque sempre foi fiel, irmãos. Sempre contou com a unção do Espírito de vida na alma dela. Então venceu de uma forma tão extraordinária que, além de se igualar a Jesus em poder de glória, como outro consolador, teve o poder de criar o último profeta de Deus. Foi ela que criou o irmão Aldo. E nos deixou como presente para garantir a nossa vitória. E ele, irmãos, em 44 anos, fez tudo o que esta igreja precisava. Tanto revelando esses mistérios do Espírito Santo de Deus, que é vida, que é libertador, que é consolador, que é revelador. Foi tudo o irmão Aldo que revelou para nós. Inclusive o poder e o ministério da Virgem Maria, nós não conhecíamos com perfeição. Mas o irmão Aldo, nos 44 anos do seu ministério, não deixou nada para trás. Nos ensinou tudo o que a gente precisa para vencer e nos deixou preparados para caminharmos firmes até os céus. Só não chega lá quem não quer. Porque ele deixou doutrina, deixou disciplina, deixou mensagens valiosas e curou nós todos. Eu duvido que tenha um aqui que nunca recebeu um milagre do irmão Aldo. Porque ele fazia milagre a todos nós, mesmo que não merecêssemos muito, mas por amor a nós ele dizia, eu vou pedir para a avó, e ele dava um jeito e nos curava. E nos atendia, e nos protegia, e nos guardava, e nos ensinava até com exemplos de vida de sacrifício. Então, irmãos, é através dos méritos dele que esta igreja consegue vencer e tem a presença do Espírito Santo de Deus em nossas reuniões e em cada coração humilde. Cada apostólico fiel tem no seu espírito a luz da vida e a unção do Espírito Santo. Os irmãos, vejam, o Espírito libertador
O que é isso? É a disciplina. É a disciplina que nos liberta do pecado. É a disciplina, quando crida e obedecida, que dá força para uma pessoa largar do vício. Porque ela sabe que o vício não é de Deus, não agrada a Deus, então ela pede, ora, se esforça, e esse espírito libertador liberta a pessoa do vício. Pode ser, como eu disse, o vício que for. Até mesmo o mais terrível, que é o do roubo. Se uma pessoa se converte a Santa Avó Rosa, ao irmão Aldo, ela consegue largar de todos os erros, de todos os vícios e de todos os pecados, por causa da unção do Espírito Santo que está sobre nós. E essa reunião é muito importante para isso. A reunião de oração, a Santa Avó irmão Aldo nos ensinava, é a reunião em que o Espírito Santo se aproxima para unir mais os nossos corações. Para alimentar os nossos espíritos com mais fé, mais sabedoria, mais entendimento, mais força, mais coragem, mais dignidade. Então é uma reunião própria para preparar obreiros e para ungir os coristas. Podem crer. Os coristas e regentes que participam desta reunião com muita fé e se esforçam para serem disciplinados. Então, nesta reunião, ao orarem, eles recebem uma bênção, recebem uma unção, recebem uma vocação. E muitas vezes o dom da música é pelo Espírito Santo de Deus vivificado. É um dom natural que Deus deu à pessoa. Mas com a unção do Espírito Santo, esse dom se renova, se aperfeiçoa. E é quando o corista tem facilidade em aprender os hinos, em fazer solo, em cantar, em tocar, em reger. E esta reunião é muito importante. A Santa Avó sempre me dizia, não perca a reunião de quinta-feira. Eu quero que você seja um obreiro. E a reunião de oração é própria para preparar um obreiro, para dar as virtudes que a pessoa precisa para poder servir esta igreja com amor, sem vaidade, sem soberba, sem orgulho, sem querer aparecer, mas servir a igreja por amor, a ela, ao irmão Aldo, a Deus, ao reino do céu e ao nosso ministério. Entenderam, irmãos? Agora, Espírito revelador é o Espírito Santo, mas ele revela, irmãos, dá as revelações às pessoas que nasceram predestinadas para isso. Não adianta o apostólico querer orar, eu quero ser profeta. Me dá esse dom, não é assim. Para ser profeta, a pessoa precisa nascer predestinada por Deus. Aí ela já nasce com os dons necessários para quando Deus for usar, ela receber as revelações verdadeiras, sem fanatismo, sem ilusões e sem falsidade. Entenderam, irmãos? Agora veja, irmãos, o quanto que esta igreja tem. O quanto nós temos privilégio. O quanto esta igreja mereceu. Por méritos de quem? Lógico, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A Santa Avó, irmão, sempre foi amada no céu. Desde menina. Porque o prazer dela era fazer caridade, era fazer o bem, era ver as pessoas alegres e felizes. A recompensa que ela tinha em ajudar os outros era ver os outros felizes. E isso é um dom de Deus. O dom do amor. O divino dom do amor. Ela sempre possuiu. Então ela sempre foi amada no reino do céu. E outra coisa também que fez ela merecer a participação em todos os dons do Espírito Santo foi, irmãos, que ela não se prendeu a entidades, não. Ela viveu na terra com a sua vida santificada, prestando a Jesus e a Virgem Maria o seu culto racional. Mas nunca se deixou dominar por doutrinas do mundo. Nunca. Ela tinha o seu espírito aberto,
sempre digna da presença da Virgem Maria, sempre digna da guarda dos anjos, mas nunca foi fanática e nunca se prendeu aos ensinos do mundo. Nunca foi atrás de modas e nunca participou de nenhum erro. Então, quando Jesus foi usá-la, o espírito dela estava limpo. A mente, o cérebro dela estava aberto para ela receber tudo que Jesus tinha para dar. E Jesus dizia a direção: eu fui o único que pôde dominá-la. Ninguém na terra o dominou. Nem os pais, nem o marido, nem os filhos, nem os netos, nem as modas, nem os costumes. Nada dominou. Eu fui o único que conseguiu dominá-la. Por isso que ela merece tudo de mim. Mas também ela não nega o sacrifício. Nunca negou. Jesus pediu uma coisa, irmãos, podia custar o seu sangue. Mas ela cumpria. Com sacrifício, com amor, com fé e obediência. Agora veja, tem apostólico que a gente ensina a disciplina. Mas entra para um ouvido e sai para o outro. Então, irmãos, como é que pode tal pessoa servir a igreja com o seu dom natural? A Santa Avó serviu a Jesus com o dom natural porque ela se sacrificou dia e noite em favor de Jesus. E tudo que Jesus pedia, não precisava nem mandar, ela obedecia na hora. No mesmo instante. E obedecia por amor, mesmo que lhe custasse esforço, luta, choro, dor e sacrifício. Entenderam? Então é assim que a gente deve viver. Se sabe que uma coisa é pecaminosa, deixe de lado. Você vai ganhar muito mais do reino do céu e vai servir esta igreja com todos os seus dotes pessoais. Porque às vezes Deus dotou o seu espírito com virtudes especiais, na esperança que você servisse ele na igreja dele. Agora, se você já não quer obedecer nem a disciplina, como é que o seu dom vai florescer na igreja? Como é que o espírito de vida, o espírito libertador, o espírito revelador vai te ajudar a brotar na tua vida o teu ministério de glória que você nasceu para isso? Se você não quer fazer sua parte, Deus não obriga, mas também a sua pessoa não favorece. E dificilmente, irmãos, irá alcançar as vitórias que poderia alcançar, até mesmo a salvação final. Por isso que a gente não se cansa, irmãos. Em todas as mensagens, obedeçam a disciplina. Amem a disciplina. Respeitem a Deus na sua vida. Porque é para o seu bem. E nós queremos uma igreja coesa, justa, verdadeira, forte, firme. Nós não cantamos, nós somos a igreja forte, que não teme o mal. Agora, para merecer isso, é necessário a gente fazer a nossa parte. De esforço, de fé, de amor, de sacrifício. Entenderam, amados? Por isso que Jesus disse, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O que é guardar a palavra? É pegar o evangelho e pôr na gaveta? O livro? Não. Guardar a palavra é reter no espírito, com amor, tudo que aprende, principalmente as leis da igreja. Quem ama, irmãos, não se nega à obediência, porque faz por amor. Eu me lembro uma vez, eu vou contar esse fato, porque exemplifica bem o que eu estou falando. E dá tempo de falar. Me lembro uma vez, eu estava na casa da Santa Avó Rosa. E o bispo e a irmã Odete chegaram e disseram, vó, nós precisamos orar a Jesus. Então ela disse, vamos na salinha. Ela tinha uma salinha própria, reservada, onde os três se reuniam para orar. E eu fiquei lá na copa, sentado, esperando.
Os 3 entraram na salinha e foram orar. E passou uns 15 minutos, eles saíram da sala. E o bispo olhou para a avó e fez assim. E olhou para mim. A avó falou, pode falar para ele, bispo, o que Jesus falou. Porque ele gosta de saber tudo, mas pode falar. Então o bispo me contou. Falou, irmãos, nós estávamos orando e Jesus nos disse, aquela palavra que está na doutrina, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Essa pessoa é a minha serva, a avó Rosa. Note, irmãos, esta palavra se cumpriu nela de um modo perfeito. Porque ela amou tanto a Jesus, mesmo antes de conhecê-lo. Mesmo antes dele se revelar a ela. Ela já o amava. Ela já o respeitava. Ela adorava a Virgem Maria. E se sacrificava, irmãos, para merecer a companhia e a guarda dos anjos. Desde menina. Então, é como acontece aqui. Se alguém me ama, guardará minha palavra. A Santa Avó Rosa guardou no espírito o temor a Deus, o temor a Jesus, o temor à Virgem Maria. E amou a Deus sobre tudo. E o que aconteceu? Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Eles habitavam na Santa Avó Rosa. Jesus e a Virgem Maria. Tanto é que ela os via. Ela conversava com Jesus a qualquer hora. Mesmo na casa dela. Ele aparecia, falava com ela, ela respondia, ela via, entendia e conversava. Porque ele habitava nela. Porque ela fazia sempre o que lhe agrada. Agora nós, para merecermos, irmãos, a sermos úteis à igreja, a realizarmos um ministério a contento do irmão Aldo, também a agradar a Deus, e que o Espírito Santo possa nos ungir, muito especialmente na reunião de oração. É necessário, irmãos, e urgente que façamos sempre a nossa parte, de obediência, de fé, de amor e de esforço. E principalmente obedecendo a disciplina. Porque para ser um servo de Deus, a pessoa precisa ser um exemplo na terra. A sua vida consagrada, fiel e santificada e obediente é uma mensagem. Não precisa nem falar para ninguém que é apostólico ou que é apostólica. Porque uma pessoa de um bom ideal olha para você e percebe, aí está um filho de Deus. Aí está uma filha de Deus. Pelo modo de falar, pelo modo de andar, pelo modo de agir, de se portar, pela roupa, pela apresentação. Então eles chegam a essa conclusão. Aí está um filho de Deus, aí está uma filha de Deus. E é quando o Espírito Santo vai de encontro à pessoa. E a pessoa chega para nós e pergunta, de que igreja você é? Uma vez me perguntaram no mercado, um mercado muito grande aqui no Tatuapé. E eu entrei, fui fazer uma compra e o atendente me falou. Ele me disse, posso falar uma coisa para o senhor? Eu falei, pode. O senhor é da Igreja Apostólica, não é? Da Santa Avó Rosa. Eu falei, como é que o senhor sabe? Ele falou, olha, nesse mercado a gente atende centenas de pessoas por dia. Porque é um mercado muito grande. Mas quando entra um apostólico, a gente sabe, aquele lá é da Santa Avó Rosa. E eu disse, por que vocês conhecem? Por causa da roupa? Ele disse, não é só por causa da roupa. Eu falei, então o que é? Ele falou, olha, eu não sei explicar. Mas vocês dessa igreja têm uma paz, têm um consolo, têm uma segurança que a gente não vê em ninguém. A gente olha para vocês, parece que a gente está sentindo a mesma paz.
E todos dessa igreja têm isso. A gente percebe isso. Quando entra um apostólico, a gente fala, aquele ali é da Santa Vó Rosa. Entenderam, irmãos? Não é a luz do mundo e o sal da terra. Quando o apostólico é fiel, e vocês querem honra maior que essa, não existe. Se a gente prega com a vida, é a melhor honra que a gente pode conquistar diante de Deus. E isso, irmãos, é um privilégio, mas eu digo a todos, é um dever. É um dever do apostólico ser muito fiel ao ponto que a sua vida seja também uma mensagem a salvar. Então, irmãos, eu lhes deixo esta mensagem e nós vamos passar para a parte das orações. Eu peço aos que puderem para ficarem em pé. Vamos cantar o corinho 172 do nosso inário, nesta hora de oração. Nesta hora de oração, ó Santa e bendita Vó Rosa, suplicamos tua santa unção e tuas bênçãos milagrosas. Entregamos em tuas mãos, ó Santo Espírito Consolador, nossa vida para te servir com lealdade e amor. Todos os irmãos podem orar pedindo virtudes, sabedoria, enfim, tudo o que precisarem para o seu bem e para o bem da sua família. Amém, irmãos. Cantemos o corinho 185, Dia Maravilhoso. Oh, que dia maravilhoso, quando Jesus aparecer, comandando os seus anjos para os santos recolher. Então seremos muito felizes, com Deus Pai em sua glória, unidos a Santa Vó Rosa, cantando hinos de vitória, 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 com a Santa Vó Rosa à nossa frente, vitória, vitória, viveremos no céu eternamente. Todos em sentido de oração. Santíssima Vó Rosa, muito te agradecemos por esta reunião que a Senhora nos concedeu e também por todas as bênçãos, unção, virtude e graça que o Espírito Santo do nosso Deus, através dos teus méritos e dos méritos do Santo Irmão Alto, nos concedeu, nos ungindo e nos unindo no verdadeiro amor do reino do céu como legítimos filhos de Deus. Santa Vó Rosa,
Ajuda-nos a sermos muito úteis ao Santo Irmão Aldo, com a nossa vida consagrada, pura, fiel e santificada. E também apresento à Senhora esses pedidos de oração que se encontram nessa caixinha. Peço que a Senhora os atenda, desde que seja de acordo com tua justiça e misericórdia, curando os enfermos, dando emprego aos desempregados, dando paz nos lares, aos casais, às famílias, aos filhos e aos pais, que todos sejam unidos no teu amor e possam gozar dos teus milagres e das bênçãos do Santo Irmão Aldo, pelo poder de Jesus, e do nosso Deus e do Divino Espírito Santo. Amados irmãos, recebam mais uma vez a bênção que a Santa Vó Rosa, o nosso Santo Irmão Aldo, Jesus, nosso Deus, o Espírito Santo e a Virgem Maria, nos concede, nos fortalecendo a fé em nossos corações. Tenham gozo, paz, união, alegria, santidade e saúde, para a glória do nosso Deus e de todos os seus santos, neste santo caminho, hoje e sempre. Amém.